Bom dia, pessoal. Como estão todos, né? Com certeza vocês, assim como eu, estão indignados com a história do cão orelha, né? Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre o que muita gente andou falando, sobre aquele raio que atingiu pessoas durante a manifestação de Nicolas Ferreira. Muita gente viu aquilo como uma manifestação da ira de Deus por ele, porque Nicolas e tantos outros políticos ficam misturando política com religião. Então, segundo muitos evangélicos, aquilo aconteceu porque Nicolas e tantos outros estavam usando o nome de Deus em vão. Aquilo não foi castigo, foi um fenômeno da natureza, que atingiu pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. Raios ocorrem em qualquer lugar. Podem atingir a melhor, tanto uma pessoa boa quanto a mais santa pessoa. Ninguém é poupado dessas coisas. Nem bebês inocentes que não tiveram nem tempo de pecar são poupados nessas tragédias. Por exemplo, no caso do Titanic, muita gente disse que foi castigo divino porque o dono do navio disse nem Deus afunda o Titanic. Mas a gente deve lembrar que muitas pessoas que não tiveram nada a ver morreram. E um fator que reforça o que eu estou dizendo é que no caso do Titanic houve muitos erros humanos. O material usado para fabricar o navio, na verdade, era de péssima qualidade. Não havia botes salva-vidas em número suficiente. E isso contribuiu para tanta gente ter morrido naquela tragédia. A gente tem que entender que dizer que uma morte, uma doença é castigo, é falta de empatia, é crueldade. Muita gente chamou o câncer de Preta Gil de castigo. Mas olhe, por conta das crenças de Preta Gil, né? Porque ela teria zombado de Bolsonaro, porque ela faria sexo anal, porque ela seria bissexual. Mas veja, quanta gente católica e evangélica não está morrendo de câncer? Quanta criança na flor da idade não desenvolve câncer? Hein? Doenças, tragédias, né? Fenômenos da natureza acometem um monte de gente. Vejam esses tsunamis, esses terremotos, maremotos, ciclones, tufões. Eles acometem tanto uma criança que mal teve tempo que mal teve tempo de saber o que é a vida, quanto uma pessoa que já viveu muito. Morrer, todos vão morrer. Talvez eu não esteja viva daqui a 10 minutos. A gente não pode ter essa arrogância, essa prepotência de dizer que o que ocorreu com fulano ou com cicrano foi castigo. Isso é crueldade. Isso é falta de empatia. Isso é muita falta de empatia. E é incrível como o ser humano consegue ser cruel. O ser humano consegue ser cruel de uma maneira inacreditável. Foi o que eu pensei no caso daquela moça que morreu naquela trilha na Indonésia, né? Juliana Marins. Muita gente disse, eu não tenho pena, ela foi porque quis. Houve gente que chegou ao ponto de dizer que a moça morreu porque era uma vadia, uma maconheira, que se ela tivesse ido lavar uma trouxa de roupa, ela estaria viva. Isso é falta de empatia. Mas é incrível como o ser humano consegue ser cruel. Foi o que eu pensei quando eu assisti ao filme Um Grito no Escuro, né? Em que uma família perdeu uma bebê por conta de um ataque de um cão selvagem lá na Austrália. E um monte de gente culpou o casal, né, os pais. A mãe foi parar na cadeia sem nenhuma prova. E muita gente ficou fazendo especulações por conta da religião dos pais, que eram adventistas de sétimo dia. Eu sei que há algum tempo o pai morreu, né? A mãe ainda é viva. Ficaram dizendo, por falta de conhecimento sobre a religião adventista de sétimo dia, que os pais tinham sacrificado a filha numa espécie de ritual. Tinham decapitado a filha. Veja como o ser humano consegue ser cruel, né? A gente não pode dizer
que essas desgraças que acontecem são por questão de merecimento. Desgraça acontece com qualquer pessoa. Não poupa nem a melhor pessoa do mundo. Muitas vezes pode ser até mesmo um mero descuido. Pode ser porque você está no lugar errado, na hora errada. A gente não tem como saber. Talvez simplesmente não haja uma razão, né? Em todo caso, ficar dizendo que foi questão de merecimento é crueldade, é falta de empatia. Tenham todos um bom dia.